Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. E eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor, nessa aula que tenho certeza que vai agregar o conhecimento de vocês. Então vamos a ela, ao tema de nossa aula. Vamos lá. Aula de número 38, objeto de conhecimento, os processos de descolonização na África e na Ásia. Detalhamento, descolonização afroasiática, o fim do apartheid. A gente vai, então, começar a conversar um pouquinho sobre o processo, melhor, os processos que levaram à descolonização do continente asiático, bem como também o fim do apartheid, do, digamos assim, sistema segregacional ali da África do Sul. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. O processo de descolonização na África. E aqui estou do lado da seleção francesa de futebol que venceu ali a Copa do Mundo de 2018, Copa do Mundo Oeste, disputada ali na Rússia. E surge a pergunta, professor, o senhor está falando sobre o processo de descolonização na África e o que tem a ver a seleção francesa com esse processo? Tem tudo a ver. Porque se vocês prestarem atenção, grande parte dos jogadores que faziam parte do time titular da França eram de ascendência africana. E por que isso acontecia? De fato, de onde vem essa influência que as potências, os países da Europa têm sobre a África, os países africanos? Gente, durante ali o século XVI, 17, 18 e 19, sobretudo o século 19, a África passou pelo processo de colonização ou neocolonização, por assim dizer, o chamado imperialismo, onde as potências europeias foram até o continente africano e colonizaram esse território, agindo assim com sua influência, deixando a sua influência direta nesses territórios. Muitos territórios da África têm como idioma, além do dialeto local, um idioma, uma língua europeia, como o francês. Camarões, por exemplo, que de onde vêm ali os pais do atleta Kylian Mbappé, que é um dos principais atletas do futebol mundial, eles são camaroneses e tiveram ali, foram migrantes, imigraram ali para a França devido ali à influência do processo de colonização. Por isso, muitos dos jogadores franceses que defendem a França no futebol, eles são de ascendência africana devido ali ao processo de colonização. A gente vai entender como é que foi que esses países se emanciparam politicamente. Como é que foi, de fato, esse processo de descolonização na África, e é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Vamos ao texto. A descolonização na África foi um processo de independência das nações africanas colonizadas por potências europeias desde o século XV, tendo seu ápice no século XIX, basicamente, como eu falei para vocês, pelo processo ali de imperialismo e neocolonialismo. A partir de lutas nacionalistas promovidas por partidos, movimentos nacionais, muitos com influência do socialismo soviético, essas nações africanas conquistaram sua independência e se tornaram estados nacionais soberanos. A gente vai, então, estudar esse processo de descolonização sob o prisma da Guerra Fria. Lembrando que, nunca é demais lembrar, década de 50, quando de fato iniciou de forma mais efusiva essas independências, o mundo estava passando ali pelo processo de Guerra Fria. Era um mundo bipolar, onde Estados Unidos e União Soviética lutavam por áreas de influência. Então, nesse momento histórico, não era mais vantajoso, por assim dizer, existirem colônias na África. Então, devido à pressão soviética e também estadunidense, pouco a pouco as potências largaram mão de suas colônias, além do que
esse processo já havia sido enfraquecido desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, aos poucos, os países africanos eles foram se emancipando politicamente, conquistando a sua independência. Mas surge um problema muito grave. Muitas das vezes, quando a grande potência sai do território, ela não esquematiza basicamente como é que seria o país emancipado politicamente. Isso faz surgir guerras entre etnias rivais e essas guerras, muitas delas ainda resistem até os dias atuais. Vamos ao texto, vamos lá. Vamos então recapitular, vamos então rever um pouquinho de como que era a África ali antes desse processo de descolonização. Os europeus sempre utilizaram o discurso de superioridade racial para justificar a colonização da África e também da Ásia. Porém, esse discurso imperialista sempre foi combatido pelos colonizados. Era o chamado discurso de superioridade racial, o chamado eurocentrismo, né, gente? É movido ali pelo darwinismo social, que dizia que a Europa era o centro do mundo civilizado. O que não era europeu, vocês devem imaginar, para eles não era colonizado, melhor, não era civilizado. Então, o que eles queriam fazer? Gente, eles se apossavam do território usando a justificativa de superioridade, que eles levariam à colonização, mas vocês devem imaginar, o colonizado nunca aceitou isso de bom grado. Sempre houveram processos de resistência, mas essas resistências eram sufocadas pelo poderio bélico ali das potências europeias. Mas, como eu falei para vocês, a partir da década de 50, até mesmo antes disso, esse discurso não era mais válido. Muitos países começaram, então, a reivindicar a sua emancipação política dentro, propriamente ali, do continente africano. Voltamos ao texto, vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, os impérios coloniais entraram em crise, seja pela falta de recursos financeiros, humanos e militares, para mantê-los, seja pela concorrência de movimentos de independências locais. Esses movimentos foram inspirados por ideias nacionalistas e muitas vezes pela aderência à ideologia soviética, o que resultou em guerras civis que duraram por décadas, inclusive algumas perduram até o dia de hoje. Etnias rivais que eram historicamente rivais, mas que foram obrigadas a conviver num território ali de fronteiras artificiais, que o europeu, a potência colonialista, estava impondo naquele momento. Quando a potência sai do território, o que sobra é o caos. Guerras civis começam então a eclodirem nesse continente. Interessante, gente, que muitas delas eram apoiadas ou por americanos ou por soviéticos que queriam ali no território africano áreas de influência. Lembrando que a gente está falando do contexto da Guerra Fria, onde estadunidenses e soviéticos lutaram por áreas de influência. Então, os próprios soviéticos conseguiram, então, implantar muitas vezes a sua ideologia ali dentro daquela região, e isso fez com que emergissem potências ali alinhadas com a União Soviética politicamente. Vamos ao texto, vamos lá? O início da Guerra Fria trouxe também a ideia de que a era colonial chegava ao fim. Mais uma vez, o início da Segunda Guerra Mundial, ainda o fim da Segunda Guerra Mundial, ele meio que enfraqueceu os grandes impérios coloniais, sobretudo França e também ali a Inglaterra, até porque quem estava protagonizando o bloco capitalista era os Estados Unidos, que muitas das vezes era apoiador do movimento ali de independência dessas regiões. As disputas ideológicas entre capitalismo e socialismo e os interesses da União Soviética e também dos Estados Unidos em ampliar seus respectivos blocos de países aliados criaram um contexto internacional favorável aos movimentos de independência, de emancipação política ali no continente africano. E agora a gente vai falar de um movimento que surgiu ali dentro da África, que foi o movimento do pan-africanismo, que era uma ideologia nacionalista que pregava a união dos países africanos ali em um mesmo país. A gente vai então entender como esse movimento nacionalista também ajudou na emancipação política, na independência desses países ali da África.
O pan-africanismo, lembrando que eu trouxe para vocês aqui também, para a gente refletir um pouco mais, a bandeira pan-africana ali, uma bandeira tricolor, vermelha, preta e verde, que simboliza a união da África em uma mesma governança. O pan-africanismo, o sentimento nacionalista experimentado por diferentes nações africanas no processo de descolonização deu origem ao chamado pan-africanismo. Trata-se de uma doutrina social que prega a união dos povos africanos em torno de suas características étnicas e culturais comuns. O movimento propôs o exercício de uma identidade africana aliada a preceitos sociais e a busca pela libertação das consequências no processo de colonização. Gente, grande parte das mazelas do continente africano, que grande parte deles vivem nos dias de hoje em uma situação de pobreza, por assim dizer, tudo isso é reflexo da dominação imperialista pela qual eles passaram durante boa parte do século XIX e também do século XX. O europeu foi para a África e explorou o máximo de riqueza possível. Quando ele não tinha mais como ficar naquela região, ele simplesmente abandonou a região, deixando ela à própria sorte e tendo ali um terreno fértil para as várias guerras civis. E esse movimento pan-africanismo, ele basicamente propõe ali a união ali das nações africanas em torno de uma ideia de liberdade, de libertação ali em relação à opressão dos países ali europeus que colonizaram a região. Só que, prestem atenção, gente, durante muito tempo, os europeus governaram por mão de ferros e as fronteiras que foram estipuladas eram as chamadas fronteiras artificiais. E muitas das vezes eles colocavam no mesmo território etnias que eram historicamente rivais, como por exemplo Ruanda, os Tutsis e os Tuts, eles eram etnias rivais. E quando o europeu saiu ali do território, deu início à guerra civil e a massacres étnicos. Tudo isso, basicamente, é consequência de um processo de colonização que não levou em consideração as características dos diversos povos africanos ali da região. Vamos prosseguir com o texto. Vamos lá. O pan-africanismo foi o primeiro a assumir esse papel, criado no início do século XX por intelectuais negros das Antilhas e dos Estados Unidos. O movimento pregava a solidariedade dos oprimidos pela segregação racial nessas regiões. Então vamos conhecer um pouco mais as lutas pela independência de fato, como é que se deram ali na África, como é que foram essas lutas pelo processo de emancipação política. As lutas dos povos colonizados, a fragilidade das metrópoles europeias, exauridas pelos custos da Segunda Guerra, e a independência das colônias asiáticas aceleraram o processo de independência na África. No final da década de 60, o colonialismo europeu no continente reduzia-se a algumas pequenas possessões francesas e as colônias portuguesas, que foram as últimas a conquistarem a sua independência, a sua emancipação política. E agora eu vou trazer para vocês uma imagem bastante interessante, que é justamente da África nos dias atuais, que ela é politicamente dividida em várias nações, como vocês estão vendo aqui, é o mapa político do continente africano, dividido entre países por países, e aqui do meu lado, justamente as áreas dominadas pelas potências coloniais. Eram áreas de influência. Vocês estão vendo que muitas delas não levavam em consideração que ali, naquele território, era basicamente governado, ou melhor, habitado por etnias que eram rivais históricas e que quando o europeu saiu de lá daquele território, ele simplesmente saiu, não deixou um governo previamente organizado, não deixou nada previamente organizado, simplesmente abandonou o território à própria sorte. Essas etnias acabaram então iniciando as guerras civis que duraram décadas e algumas delas perduram até os dias atuais. Vamos prosseguir, vamos lá. Vou trazer para vocês, então, um link interativo que vai nos mostrar
a cronologia das independências na África. A gente está vendo que em 1847 a Libéria foi emancipada politicamente, em 1910 a África do Sul, o Egito em 22, a Etiópia em 41, a Líbia em 47, é que a gente vê que outros países já começam a emancipar-se politicamente ali a partir da década de 50. O Sudão em 56, que ele era basicamente ali era colônia do Reino Unido, o Marrocos em 56, colônia da França, a Tunísia em 56, colônia da França também, Gana 57, colônia do Reino Unido, Guiné em 58, colônia da França, bem como Camarões, Togo, Senegal, Madagascar, Somália Britânica, República Democrática do Congo, Somália Italiana, Benin, Níger, Burkina Faso, Costa do Marfim, Chad, Congo, Gabão, Mali, Nigéria, a Mauritânia também, Serra Leoa, enfim. Todos esses países basicamente foram colonizados, melhor, foram descolonizados, se tornaram emancipados politicamente ao mesmo tempo, e a grande parte deles pertencia à França ou ali ao Reino Unido, com exceção de Burundi e Ruanda, que eram colônias belgas, Argélia, que é colônia da França, inclusive muitos jogadores de futebol nos dias atuais são descendentes de argelinos, bem como de camaroneses, porque foram colônias francesas, e outros países que foram emancipados politicamente, tiveram basicamente a sua emancipação política, a sua independência a partir da década de 50, até o último país que se tem notícia, que foi o Sudão do Sul, que foi emancipado politicamente do Sudão ali na década de 2000, 2011, para bem dizer. E em relação a um país europeu, o último país a ser emancipado por um país europeu foi Nijambuti, lá em 1977, que foi colônia da França e também passou pelo processo de descolonização. Então a gente vê que esse processo se acelerou após a década de 50, coincidentemente após ali a Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, que foi uma guerra ideológica que buscava zonas de influência. Então, naquele momento, não era vantajoso ter colônia para a União Soviética e para Estados Unidos, porque eles queriam ter zona de influência naqueles países. Então, se o país estivesse emancipado politicamente, não fosse uma colônia, logo ele seria também um território disputado ideologicamente ali no processo da Guerra Fria. Voltamos ao texto, vamos lá? Novos desafios. Nos congressos pan-africanos, realizados nas cidades de ganesas de Kumasi, em 53, e Agra, em 58, a discussão política centrou-se na definição das fronteiras africanas após as independências. Os minimalistas defendiam a manutenção das fronteiras coloniais, incentivando a construção de estados nacionais com base nos limites já estabelecidos. Os maximalistas defendiam a construção de uma unidade econômica, política e militar no continente, o que representava na prática a radicalização das ideias do pan-africanismo. Gente, mais uma vez, existiam fronteiras artificiais, por assim dizer, que limitavam o território colonial das potências, lá desde o imperialismo, ali na África. E o que eles tinham essa ideia? De que a divisão dos países seriam obedecendo justamente essas possessões imperialistas. Já outros defendiam que não, que o território africano deveria ser, então, todo ele unificado, levando às últimas vias a ideia do pan-africanismo. Vamos ao texto para a gente compreender melhor. Vamos lá. A principal resistência à proposta de uma África unida vinha dos países da antiga África Ocidental Francesa. As elites econômicas desses povos, novos estados nacionais, acreditavam que o alinhamento político com a França lhe garantiam ajuda financeira. A formação da Organização da Unidade Africana, a OUA, em 63, acabou com os últimos resquícios do movimento pan-africanista ao reafirmar
os estados africanos como autônomos, independentes e iguais no conjunto dos estados mundiais. Está aqui o emblema da OUA, Organização Unida Africana, que foi basicamente um movimento que nasceu ali para defender os interesses desses novos países que surgiram após o movimento de emancipação dos países africanos. A gente está vendo que nada é de graça. Gente, muito interessante falar isso para vocês. Nenhuma conquista social ela vem de graça. Tudo isso é fruto de muita resistência, de muita luta, e os povos africanos, sobretudo, lutaram pela sua emancipação política, lutaram pela sua soberania e após anos e anos de luta conseguiram de fato ali a sua liberdade. Beleza, gente? E em país, especificamente ali no sul do continente africano, que foi colonizado tanto por ingleses como por neozelandeses, ali dos Países Baixos, que foi a África do Sul, após o seu processo de emancipação política, após a sua independência, ainda nos primeiros anos do século XX, iniciou-se um processo de segregação racial conhecido como apartheid. O que era o apartheid? Era justamente esse regime político de segregação racial. O que é segregação, professor? É separação de fato entre brancos colonizadores, que eram herdeiros do sistema colonial, que eram descendentes dos colonizadores, e de negros, que eram africanos que já moravam ali, que sofreram ali o processo de colonização. Existia esse movimento, esse regime de segregação racial que separava e dava certos privilégios a uma minoria branca em detrimento a uma maioria negra. E a gente vai começar a refletir um pouco mais sobre esse regime segregacional, o apartheid, a partir de agora. E o texto fala o seguinte para a gente, prestem atenção. O apartheid foi um regime político que ocorreu entre 48 e 94 na África do Sul. Professor, no que consistia esse regime? Vamos ao texto, vamos lá. Esse regime foi sustentado por um partido de extrema-direita chamado Partido Nacional e se baseou no estabelecimento de uma legislação segregacionista. O que é segregação, professor? Separação. Basicamente, você privilegiar uma minoria em detrimento a uma maioria, com o intuito de promover uma série de privilégios para uma parcela branca da população. Isso foi um apartheid. Eu estou aqui justamente na África do Sul, voltei no tempo e estou mostrando para vocês uma placa que basicamente diz o que eu falei para vocês, que existe um regime de segregação racial e que os africanos, ou melhor, os sul-africanos negros eram obrigados a viver, então, em uma determinada área do território para justamente não se misturar com uma minoria privilegiada, uma minoria branca. Vamos ao texto entender um pouquinho mais sobre esse regime, sobre o apartheid. Vamos lá, vamos ao texto? A segregação na África do Sul e a crescente violência do regime de apartheid fez com que uma forte resistência se estabelecesse no país. Inicialmente, a atuação dos grupos de resistência se dava por meio de atos de desobediência civil com ações contra a legislação segregacionista. O que é ato de desobediência civil, gente? É quando você, de fato, se nega a fazer o que lhe é estabelecido por uma lei, é uma desobediência civil. É uma forma de você resistir, mas uma resistência não armada, uma resistência pacífica. E esses movimentos, vocês devem imaginar, eles eram, todos eles, reprimidos pela política, pelo governo ali sul-africano. Até que surgiram alguns líderes desse movimento, de movimento que lutava contra essa segregação, e esses líderes foram muitas das vezes perseguidos e presos. Um desses líderes se destacou, que foi justamente o Nelson Mandela, que era um líder sul-africano, um líder negro sul-africano, que foi preso ali durante muito tempo, ficou na prisão
e teve ali os seus algozes sendo governantes brancos dali da África do Sul, e quando ele conseguiu se libertar da cadeia, ele foi um dos líderes do movimento que acabou com o apartheid, com esse regime vexatório e vergonhoso na África do Sul. Só um parêntese, tá bom, gente? Tanto na África do Sul, como no próprio Estados Unidos, que é considerado ainda hoje a terra da liberdade, existiu durante muito tempo também um movimento segregacional, muito semelhante com o apartheid. Nos Estados Unidos, existia também em alguns estados essa separação de brancos e negros, onde a maioria, muitas das vezes, a minoria negra era obrigada a se isolar e ter certas limitações. Os brancos tinham privilégios em relação ali aos negros, tanto nos Estados Unidos como também na África do Sul, mas na África do Sul foi algo muito mais radical, que foi justamente o apartheid. Vamos ao texto, vamos lá. Os protestos pacíficos realizados pela população negra eram violentamente reprimidos. O protesto pacífico foi reprimido violentamente pela polícia e 69 pessoas foram mortas. A partir daí, o movimento de resistência contra o apartheid aderiu à resistência armada. Um dos indivíduos que decidiram abandonar os protestos pacíficos e aderir à resistência armada foi Nelson Mandela. O Nelson Mandela era considerado, naquele momento, na África do Sul, um verdadeiro terrorista. Por quê? Porque ele deixou de lado esse movimento pacífico e resolveu resistir abertamente, aderir à resistência armada, justamente lutando contra o apartheid. Um dos nomes mais importantes de toda a oposição dos negros sul-africanos. Foi preso em 64, acusado de sabotagem e traição e condenado à prisão perpétua. Em 1989, Frederick Willem de Klerk assumiu a presidência sul-africana e, com poucos meses de governo, anunciou que iniciaria uma transição pacífica para o fim do regime de segregação racial. A transição para o fim do apartheid, liderada por ele, se estendeu de 90 a 93 e contou com a participação ativa de Nelson Mandela, exatamente ele mesmo, que havia sido preso em 64, conseguiu ali a sua liberdade e, ao lado ali de um líder político branco, lutou pelo fim do apartheid, que de fato só foi chegar ao fim em 94, onde houveram eleições presidenciais na África do Sul, e adivinhem, o vitorioso foi o próprio Nelson Mandela, ali, que liderou o movimento pelo fim da segregação racial na África do Sul. Inclusive, um fato interessante que um dos grandes esportes nacionais da África do Sul era justamente o rugby, que era um esporte praticado majoritariamente por brancos. E na década de 90, foi realizada a Copa do Mundo de Rugby na África do Sul, e justamente ali, por toda essa união entre brancos e negros naquele momento, o próprio Nelson Mandela, que muitos brancos viam como uma ameaça, porque imaginavam que quando Nelson Mandela chegasse ao poder, ele poderia fazer algo semelhante com os brancos do que havia sido feito com ele e com sua maioria negra, mas foi justamente ao contrário. O Nelson Mandela abraçou a ideia de segregação racial, perdoou as pessoas que haviam lhe feito tanto mal e governou basicamente para toda a África do Sul, de fato ali, pondo fim no regime de segregação racial, quando de fato a tolerância conseguiu vencer o racismo. Vamos voltar com o texto, vamos lá. Com isso, Nelson Mandela foi libertado da cadeia depois de 27 anos preso. Uma nova constituição foi elaborada no país e o sufrágio universal foi estabelecido, o que deu direito de voto à população negra, e em 94 foi realizada a primeira eleição presidencial em que eleitores de todos os grupos raciais puderam votar, e Nelson Mandela, o resultado foi a vitória expressiva de Nelson Mandela, a posse presidencial de Nelson Mandela, realizada no dia 10 de maio de 94, oficializou o fim do apartheid e o fim do
da segregação racial dentro da África do Sul. De fato, isso foi um marco importante na história da humanidade do século XX, porque de fato foi quando o racismo foi vencido pela tolerância. E é isso aí, gente. Eu encerro a minha aula por aqui.